Olá pessoal, vamos agora aqui com a professora Caroline Rodrigues para nossa aula de ciências na turma de 8º ano da Escola Municipal Cirilo Joaquim dos Santos. Certo, gente? Então vamos para nossa aula hoje de ciências, dia 5 de dezembro. Vamos então responder o exercício da aula passada. Primeiro, ele pergunta em que consiste a respiração pulmonar? A respiração pulmonar consiste na troca gasosa que ocorre entre o pulmão e o ar ambiente. Quais órgãos compreendem o sistema respiratório? As cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos. O que são os alvéolos pulmonares e como eles funcionam? São pequenos sacos de parede fina, recobertos por capilares sanguíneos. Neles ocorre a troca de gases entre o ar atmosférico que chega aos pulmões e ao sangue dos capilares. O que é ventilação pulmonar? Ventilação pulmonar é o conjunto do movimento de cada respiração. É o movimento de inspiração e de expiração. Como é utilizado o gás carbônico e o gás oxigênio no momento da respiração? O gás oxigênio ele é usado pelas células no processo de liberação da energia contida nos nutrientes. Já o gás carbônico, ele é formado no interior das células durante a respiração celular e depois ele é eliminado por causa da toxicidade em alta concentração. Ele é tóxico, por isso que ele é eliminado, tá? E no 6, ele pede para falar de duas doenças respiratórias. Lá na página 67, nós temos aí 5 tipos de doenças respiratórias, tá? Que é a gripe e resfriado, bronquite, asma, pneumonia, tuberculose pulmonar. Vocês leiam direitinho sobre elas, para vocês conhecerem mais um pouco, tá? Agora vamos estudar o nosso próximo conteúdo, que é o sistema urinário. Gente, o sistema urinário. Alguns produtos em que há determinadas concentrações se tornam tóxicos e precisam ser eliminados do organismo. Que tipo de produtos são esses? O gás carbônico, que nós estudamos na aula passada, o gás carbônico, ureia e ácido úrico. Esses são alguns dos elementos que eles são tóxicos e por isso eles precisam ser eliminados do nosso organismo, tá? Esses produtos do metabolismo que são tóxicos, eles são chamados de excreção. E o processo são chamados de excretas, né? E o processo de eliminação dele é chamado de excreção. Esse processo de excreção, ele é realizado através de 2 sistemas. O sistema respiratório, que é quando a gente excreta, a gente coloca para fora o gás carbônico. E também tem o sistema urinário, que é aquele que a gente coloca através da urina, né? Ele é formado, nosso sistema urinário, ele é formado pelos rins, que produzem a urina, e pelas vias urinárias, que é que transportam a urina, armazenam ela e até ela ser eliminada para o lado de fora, para o lado externo do nosso corpo, tá? Vamos ver aí, falar um pouco sobre os rins. Os rins, eles são órgãos com um formato similar ao formato de um feijão. Tem uma cor vermelha escura e ele fica um pouco acima da nossa cintura, tá? O ser humano, ele tem 2 rins e eles medem mais ou menos aí uns 12 centímetros de altura cada rim, tá? Bem, o rim ele é formado pelo córtex renal. O córtex renal é a parte mais externa do rim. É formado também pela medula renal, que é a parte central do rim. E é formado pela pelve renal. A pelve é uma cavidade em forma de funil, cuja função dela é coletar a urina formada e conduzi-la até os uréteres. Vocês podem ver direitinho, bem na página 69, ele mostra direitinho o formato do rim, tá bom? Agora, as vias urinárias. As vias urinárias, elas são formadas por 2 uréteres. Os uréteres, gente, o uréter é um tubo que sai da pelve renal e conduz a urina até a bexiga, tá? Onde ela fica lá armazenada. A bexiga urinária, ela é uma bolsa onde se acumula a urina antes da urina ser expelida, ser colocada para fora. A bexiga, ela aumenta de tamanho à medida que armazena a urina. Quanto mais armazena, ela vai aumentando o tamanho. E tem a uretra. Uretra é o canal pelo qual passa a urina da bexiga urinária até a parte de fora do nosso corpo, tá bom?
Vamos ver agora a formação da urina. Como que a urina é formada? Bem, gente, a urina ela é composta de várias substâncias, é composta de água, de sais minerais, de ureia e de ácido úrico. Ela é um líquido amarelo claro e transparente, só que ela pode sofrer variação aí na sua cor e no seu cheiro, no que a gente chama de odor, dependendo também da quantidade de água que a gente toma, tá bom? E a urina, ela passa aí por 3 etapas, as 3 principais etapas dela para a formação dela. A primeira é a filtração, que durante a filtração, a substância do sangue, como a água, sais minerais, nutrientes e excreta, sai dos capilares sanguíneos e passam para o néfron, tornando-se parte do filtrado. As células sanguíneas e algumas proteínas não passam para o néfron e se mantêm na corrente sanguínea. Aí temos a reabsorção, que nessa etapa, uma parte da água e dos nutrientes é reabsorvida e volta para o sangue pelos capilares que rodeiam o néfron. E na secreção, determinados materiais que não foram filtrados, inicialmente como o ácido úrico, são minerais e medicamentos, e eles passam diretamente do plasma sanguíneo para o néfron, tá bom? Essa aí é a formação da urina. Também tem a imagem lá na página 70, como que é feita essa formação dela. E agora a gente vai ver a saúde do sistema urinário. Alguns fatores podem alterar o funcionamento dos rins ou das vias urinárias e pode ocasionar doença. Aí nós colocamos aí 3 tipos de doença: a nefrite, cálculos renais e cistite. A nefrite é um processo inflamatório que atinge uma parte do néfron, onde dificulta a filtração do sangue. Ela pode levar ao aparecimento de sangue na urina e ainda o aumento da pressão arterial. A pessoa pode ficar com a pressão alta. A nefrite pode ser provocada por agentes infecciosos, como certos vírus e bactérias, ou então pelo uso de determinados medicamentos, ok? O cálculo renal. Cálculo renal é conhecido também como pedras, quando o povo diz pedra nos rins, é esse cálculo renal, tá? Que podem se formar em qualquer ponto do sistema urinário. Pode ser no rim, no uréteres, bexiga urinária ou na uretra. Ele é composto, em sua grande maioria, de sais de cálcio. O cálculo pode obstruir as vias urinárias, causar cólicas fortes, vômito e até levar a insuficiência renal aguda. E a cistite é a inflamação que ocorre na bexiga urinária. É provocada aí normalmente por micro-organismos e um dos sintomas é a necessidade constante de eliminar a urina. Então a pessoa toda hora está urinando. E ao urinar, o paciente sente fortes dores devido à inflamação. O tratamento deve ser orientado pelo médico, que procurará eliminar a causa da infecção. Agora vocês vão ler direitinho todo esse conteúdo, tá? E depois de ler de novo o conteúdo, eu quero que vocês respondam o exercício do 1 até o 9, bem na página 72. Então, meus amores, bom estudo para vocês. Abraços e até a próxima aula.